Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Que Jesus nos abençoe. Como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para aqueles que vamos participar do Evangelho no Lar. É um momento de reunirmos em família para estudarmos mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, para os interiorizarmos e pô-los em prática na nossa vida. Vamos preparar o nosso ambiente, no nosso lar, e como habitualmente vamos fazê-lo com uma canção. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos na nossa casa para podermos aprender mais um pouco da tua doutrina. Fazei com que nós apreendemos os ensinamentos que tu nos deixastes para que possamos pôr no dia a dia da nossa vida em prática para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Por isso, Senhor, agradecemos a presença dos teus mensageiros
no nosso ambiente, para que possamos fazer este estudo hoje e tirarmos os proveitos dele. Por isso, Senhor, fiquem connosco, agora e sempre, que assim seja. Uma leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 5 e 6. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos sem demora com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e que este vos entregue ao seu ministro da Justiça, e sejais mandados para a prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagardes até ao último centil. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral mais do que um efeito moral, também um efeito material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o bicho, morto o veneno, quando aplicado ao homem, é falso. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado no seu corpo, e assim menos livre para o atormentar mais facilmente, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse facto a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram motivo pela sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram a si mesmos, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade ao não perdoar. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo. Perdoar aos seus inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa geradora de animosidade posterior. Dessa maneira, de um inimigo encarnado neste mundo, pode fazer-se um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa o sabor da vingança àquele que souber perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar aquelas que se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não pagardes até ao último centil, ou seja, completamente satisfeita a justiça de Deus. Do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. Homicídio. Palavra gasta já pela frequência com que se insinua, só parcialmente corresponde em sentido profundo à realidade. A constatação reporta-se apenas à morte física, num mundo que afastou de si a realidade da vida para além da vida, razão porque não entra na cogitação dos homens de lei que o morto considerado não morre e as consequências do ato estão longe das conjecturas desses homens de leis. Por isso, mune-te da luz da verdade e espalha à tua volta que matar não é fazer morrer o outro, mas lançá-lo numa teia de ódio e vingança. E quantos mortos-vivos circulam à tua volta, destruídos moralmente, traídos, enxovalhados, torturados, que não perdem a vida, mas permanecem sedentos de ódio e vingança contra aqueles que os feriram profundamente em homicídios morais. Conta a verdade e terás de volta a resposta da gratidão mais tarde ou mais cedo. O texto
que lemos e que ouvimos é um texto que deve ser, de facto, analisado com certa profundidade. Porque para aqueles que, por exemplo, têm como princípio o aceitar e o concordar e o praticamente seguir aquilo que é a existência e a vivência numa existência só, isto é, nascemos, morremos e depois logo se vê, terão alguma dificuldade em perceber como é que podemos algum dia perdoar ou reconciliar-nos com o nosso adversário depois de ele ter partido e de não termos tido oportunidade durante a vivência física de o podermos ter feito, como nos aconselha o texto. Então é bom que a gente se vá percebendo de como espíritos que somos, como almas temporariamente neste corpo, e que um dia iremos regressar à pátria espiritual, essa reconciliação, como diz o texto, deverá ser feita o mais rápido possível, de preferência, de facto, na vivência em que nos encontramos, porque teremos hipóteses de, ao fazê-lo, de evitar aquilo que sejam os conflitos, as situações futuras que irremediavelmente irão surgir. O nosso adversário, aquele a quem nós faríamos, por exemplo, não vai deixar, se não entender as leis de Deus, não vai deixar de se querer vingar. E se não o fizermos, ou se não nos reconciliarmos, ou se não nos amenizarmos, nos perdoarmos na vivência atual, ele irá no futuro perseguir-nos. Daí, como nos diz os textos, as obsessões, as subjugações, as perseguições espirituais que hoje a ciência comprova, que hoje a ciência cada vez mais relata e que o Espiritismo, com tanta profundidade e autenticidade, vem demonstrando ao longo dos tempos. Que o texto nos sirva para refletirmos, de facto. Somos espíritos ainda muito endividados, num princípio evolutivo ainda bastante embrionário, que nos vai permitindo perceber, através da doutrina dos espíritos, que devemos sempre perdoar, devemos sempre reconciliar-nos o mais rapidamente possível, seja a falta nossa, seja a falta do nosso adversário. Se for ele, devemos perdoar-lhe, se formos nós, que aceitemos conversar com ele. E se de facto ele for um amigo, um irmão compreensivo, terá o perdão da nossa falta. Se não o tiver, que a nossa posição seja de facto o contacto, o pedido de desculpas e depois deixarmos à consideração daquilo que sejam a própria decisão desse nosso adversário, mas que nós façamos sempre nós a nossa parte, que é tentarmos por tudo, durante a vivência que temos, a reconciliação com os nossos adversários, como diz o texto. Esta leitura que escutamos no Evangelho, que Jesus vem, de alguma forma, instruir-nos de que devemos reconciliar-nos enquanto estamos a caminho, vem também explicar aquilo que é a causa principal das obsessões e que muitas das vezes evoluem para subjugações e possessões, como ouvimos na explicação trazida pelos Espíritos. Jesus adverte-nos que quando nós prejudicamos alguém, não é? Quando nós fazemos algo que não é entendido por aqueles que caminham ao nosso lado, muitas das vezes pelos nossos amigos, pelas pessoas conhecidas com quem convivemos, gera-se muitas das vezes esse sentimento de ódio, de raiva, de incompreensão, de intolerância, que muitas das vezes faz com que essas relações de amizade se quebrem e que se transformem em inimizades. E se nós não procurarmos resolver essas questões enquanto estamos no corpo físico, juntos, quando o corpo morrer, nós vamos continuar a ser como éramos. E, portanto, os mesmos sentimentos que tínhamos enquanto no corpo físico, de raiva, de ódio, de vingança, vão prosseguir para o além-túmulo e vão fazer com que
esses espíritos que retornam ao mundo espiritual, busquem aqueles que os prejudicaram, aqueles que os fizeram sofrer e procurem fazer pelas suas próprias mãos, por assim dizer, pela sua vontade, essa justiça que muitas das vezes não compreendem e não encontraram. E então obsediam aqueles que lhes caem nas suas influências e que muitas das vezes foram os causadores do seu sofrimento. Nós vemos na segunda leitura, que fala do homicídio, que o homicídio muitas das vezes, não é? Aquele que põe termo à vida de alguém, não cessa aí o problema, porque a morte do corpo não é a morte do espírito, e o espírito, como é imortal e continua a viver, prossegue, muitas das vezes, perseguindo aquele que foi o homicida. Então Jesus adverte-nos para esta circunstância, para a necessidade de perdoarmos, de procurarmos reconciliar-nos, de procurarmos resolver essas nossas faltas, esses nossos erros, enquanto aqui estamos. Porque no final da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vimos que nós todos vamos ter que equilibrar a balança dos nossos atos e que, portanto, aquilo que nós fazemos e que é contrário às leis de Deus vão ter consequências na nossa existência futura. E por isso todos havemos de ser confrontados novamente com essas faltas, com esses erros e, muitas das vezes, passado muito tempo, porque nós teremos que nascer de novo, vítimas e agressores, para podermos, numa nova existência, saldar esses erros, reconciliar-nos, porque não o conseguimos fazer logo quando os acontecimentos se sucederam. E muitas das vezes isso acontece de uma forma mais difícil, passado muito tempo, o que faz com que, durante muitos anos, nós alimentemos esse ódio, alimentemos esses desejos de vingança, não consigamos ter a paz e a tranquilidade de espírito e ficamos retidos em termos evolutivos, não progredimos, não avançamos. Então que todos nós possamos refletir neste ensinamento e, diariamente, façamos o exame daquilo que têm sido os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. E se não gostamos que alguma coisa que tenhamos feito a outro, se não gostamos que nos façam a nós, então aproveitemos a oportunidade atual e procuremos pedir o perdão, obter o perdão e reconciliarmos, ou seja, eliminarmos esses erros da nossa vida. Então que Jesus nos ajude nesta nossa existência e que nós tenhamos em mente sempre este ensinamento para que no futuro não tenhamos que sofrer, obviamente, mais até conseguirmos a reconciliação. Chegou agora o momento de nós pensarmos nos nossos irmãos, nas nossas irmãs que sofrem por este mundo terra afora. Te queremos, Senhor Jesus, oferecer a nossa prece sincera, juntamente com as nossas vibrações de amor, para que multipliques a 1000 por 1, para que os teus mensageiros, socorristas, as possam levar e espalhar, por todos eles, principalmente pelos mais necessitados, porque sabemos, Senhor Jesus, que Tu conheces a todos e sabes o que cada um necessita. Levai de nós e te queremos pedir, Senhor, que nos ajudes a entender que nós, que queremos ser cristãos, que te queremos seguir, que não é fácil porque temos que nos modificar, que não podemos mudar o mundo, porque o mundo que nós temos o dever de mudar é o nosso mundo interior.
os nossos defeitos, termos a noção deles e lutarmos diariamente contra tudo aquilo que tivermos de sentimentos, de atitudes, de pensamentos contrários à lei de amor, para que dessa forma, modificando-nos em cada um de nós, a cada irmão se vá acendendo uma luzinha e assim, um a um, iremos formando muitas luzinhas e com o nosso exemplo nós também ajudaremos assim e contribuímos para que o mundo se torne um mundo melhor. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós, porque só há uma senha que todos nós temos e só essa senha nos faz acabar com os sofrimentos, com as dores, a termos um futuro melhor, a podermos usufruir depois de pertencermos à terra que vai ser dos mansos e dos pacíficos. E essa senha, Senhor, é a senha do amor, esse amor que tendes por todos nós, esse amor que arranca de nós o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, tudo isso que é negativo, Senhor, e que destrói a nós mesmos, por isso as dores e os sofrimentos. E então contribuiremos para ter mais paz. Ajuda-nos a orar e vigiar, todos nós, mesmo aqueles, Senhor, que pensam, que já sabemos, que têm os conhecimentos, protege-nos a todos nós, porque é tão fácil, por vezes, por a nossa própria invigilância, acreditarmos nos falsos profetas que estão aí, por toda a terra, nos dois planos da vida. Ajuda-nos a todos, Senhor, a sentir esse amor fraterno, que é a senha que nos conduz pela estrada larga, que nos vai conduzir à porta estreita, onde nos esperas, àqueles que passarmos. Envolve-nos a todos, Senhor, a toda a humanidade. Envolve todos os lares, ajuda a todos e derrama sobre todos, esta noite, este dia, a tua serenidade, a tua paz, o teu alívio, para que todos nós tenhamos mais esperança e paremos de nos queixarmos, Senhor, porque nós ainda nos queixamos, e apliquemos as energias a tornar-nos num homem, na mulher nova, com a tua boa nova, Senhor. Abençoa todos os lares, abençoa-nos a nós e aos nossos lares também, que a tua paz fique hoje e sempre para com todos nós, Senhor. Cativou tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, esperança num mundo novo mesmo a chegar. Esperança
estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para nosso benefício. Aproveitemos estes momentos de tranquilidade, de fraternidade, de harmonia no nosso lar para continuarmos juntos em sã convivência. Lembramos que estaremos de volta amanhã pelas 20h30 com mais uma palestra na nossa associação e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos novamente em contacto convosco. Desejamos a todos um bom resto de noite ou de dia, consoante a hora e o local onde nos estão a assistir. Votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.